E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, já sabe que aos sábados a gente abre espaço aqui para debates com mais calma, para levar conhecimento, levar discussão a você, nosso ouvinte de todos os dias. É por isso que a gente convidou hoje para falar ao vivo aqui conosco o recém-autor do livro Amazônia, a Maldição das Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. Eu estou me referindo ao ex-ministro, ex-presidente da Câmara dos Deputados, político de longa data, um dos maiores conhecedores dessa região do Brasil, Aldo Rebelo. Aldo, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes. Aldo Rebelo, que hoje é o secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Bom dia, Aldo, você está bem? Bom dia, Thaís. Bom dia aos nossos ouvintes e internautas. Uma alegria poder reencontrá-la e falar exatamente desse livro que eu levei o ano passado inteiro para escrever, que é o livro sobre a Amazônia, que está dividido mais ou menos em 4 objetivos e 30 e poucos capítulos, que é mostrar que ao longo dos 500 anos da história da colônia e da história do Brasil, a Amazônia foi de fato cobiçada por todos os impérios coloniais. Eu conto essa história em episódios e personagens: o Império Colonial Português, que foi o que terminou predominando no Vale do Amazonas, mas o espanhol, o holandês, o inglês, o britânico e o francês, todos queriam dominar o vale do rio Amazonas. Depois eu falo da riqueza da Amazônia, onde está a maior fronteira mineral do mundo, a maior reserva de biodiversidade do mundo, a maior reserva de água doce do mundo e a maior floresta tropical do mundo. Isso tudo está na Amazônia. Aliás, um geólogo com vasta experiência na Amazônia traduzia essa riqueza com a seguinte imagem: tudo o que tem na tabela periódica, todos os elementos químicos da tabela periódica estão na Amazônia. O terceiro objetivo é mostrar uma Amazônia marcada também pela pobreza, o que é um contraste entre a riqueza existente no solo e no subsolo e, ao mesmo tempo, os piores indicadores sociais do Brasil estão na Amazônia. A maior taxa de mortalidade infantil do Brasil está na Amazônia, a maior taxa de analfabetismo do Brasil está na Amazônia, a maior taxa de doenças infecciosas está na Amazônia, os piores indicadores de saneamento básico estão na Amazônia, os piores indicadores de água tratada estão na Amazônia, os piores indicadores de luz elétrica por domicílio estão na Amazônia, e dentro da Amazônia e da população da Amazônia, os piores indicadores estão entre a população indígena. Recentemente, o IBGE publicou a taxa de analfabetismo por municípios do Brasil, e a maior taxa de analfabetismo está exatamente em um município, acho que do estado de Roraima, onde tem predominantemente uma população indígena. Então, o terceiro objetivo é mostrar esse contraste e essa pobreza entre o subsolo rico e a população pobre. E o quarto objetivo do livro é exatamente o de mostrar que há uma alternativa para a Amazônia. É possível você combinar a proteção necessária do meio ambiente, da natureza, da biodiversidade, com o desenvolvimento, com a melhoria das condições de vida da população, desde que você passe a usufruir da riqueza lá existente em benefício da população da Amazônia, que são 30 milhões de brasileiros, e da própria população brasileira. Em resumo, é esse o livro que nós estamos lançando, já lançamos aqui em São Paulo, e estamos lançando em todo o Brasil. A próxima será em Curitiba, depois no Rio de Janeiro. Ministro, quanto foi importante para o senhor percorrer de carro a Transamazônica para poder dar a linha mestra aí do seu livro? E traduz para a gente um pouco em números, quantos quilômetros rodados, quantas horas o senhor ficou por ali e de que maneira isso foi importante? Foram aproximadamente 10 mil quilômetros, um pouco mais de 10 mil quilômetros. Eu saí de São Paulo de carro, subimos ali por Brasília, depois Imperatriz, depois Marabá, aí nos dirigimos para Altamira, que é lá no Rio Xingu,
Em Altamira eu me estabeleci, fiquei lá em Altamira, e de Altamira de carro eu percorri as cidades ali até 1.000 quilômetros de distância, eu ia de carro, fazer reuniões, conversar com as pessoas, e as distâncias maiores eu fazia de avião. Tinha que ir a Belém, em Belém eu cheguei uma vez de carro, a Manaus, a Porto Velho, a Boa Vista, a Macapá e outras cidades. Depois eu atravessei a Transamazônica inteira de carro e desci pela 163, que é pelo Mato Grosso, e também nesse percurso, passando por Uruará, Medicilândia, Novo Repartimento, chegando a Itaituba, descendo no sentido de Jacareacanga, fui a Santarém também, passei pelo Rio Xingu, pelo Rio Tapajós, porque essas visitas dão o estado da arte da região, e não uma versão. Então você vai de canoa ali pelo Rio Xingu, aí você para, vê uma casa, eu quero parar, descer, conversar, o que é que o senhor faz? Eu sou coletor de castanhas. Quanto o senhor coleta de castanha? Eu levo alguns dias para coletar uma lata de 20 litros. Uma lata de 20 litros o senhor vende por quanto? Uma lata de 20 litros eu vendo por R$20. Isso foi o ano passado. Depois eu paro numa escola, ainda no Rio Xingu, que é aquilo, uma escola. Aí vou na escola. Como é que vive lá na escola uma professora? Dorme sozinha naquela escola. Vive sozinha naquela escola. Uma escola onde ela tem que alfabetizar, que dá as diversas séries da primeira fase do ensino fundamental. Então, é uma situação muito, muito difícil, muito, muito complicada. Dessa vez foram 4 meses, mas antes eu já tinha visitado a Amazônia muitas vezes. E ao lado dessas visitas, visitei a Universidade Rural da Amazônia, para conversar lá com a reitora e com as pessoas da universidade. Visitei o Instituto Emílio Guilde, lá também, em Belém. Visitei a Universidade Federal do Amazonas, conversei com pessoas lá no Amapá, com o governador, com o vice-governador, com o presidente de federação de agricultura, fui a Manaus, ou seja, colhi muitos depoimentos das pessoas que vivem a realidade e a situação, essa situação do narcotráfico. Como é que você vê a presença do narcotráfico? Você não precisa entrevistar narcotraficantes, basta ver o panorama das cidades. Se você chega em Altamira, a cada 100 metros na orla, você encontra uma pichação do PCC, do Comando Vermelho, da Família Norte, você sabe que... E vê depois o noticiário de jovens que são mortos no enfrentamento pela ocupação do mercado local de drogas, o depoimento de autoridades do Amazonas que me disseram que na fronteira com o Peru e a Colômbia o narcotráfico já emprega mais do que as prefeituras. Isso, naturalmente, você tem uma ideia da gravidade da situação lá na região. Ministro, por que essa região? Acho que é o foco central, não é, da sua pesquisa e da reflexão que o senhor traz aqui para a gente. Por que uma região tão rica, que, como o senhor diz, tem a tabela periódica de A a Z toda ali presente no seu solo, na sua vegetação? Por que ela não consegue transformar essa riqueza em riqueza para a sua população? Thaís, isso explica o subtítulo do meu livro, A Maldição de Tordesilhas, porque a incorporação da Amazônia ao Império Colonial Português foi uma epopeia, porque Portugal não era o Império Colonial mais poderoso, mais rico, nem militarmente mais forte. A França, a Holanda, a própria Espanha, a Inglaterra eram mais fortes. Por que Portugal prevaleceu? Porque estabeleceu uma aliança entre os colonizadores e algumas tribos indígenas locais, que foram os aliados. Quem conduziu a espada do colonizador foi o arco e a flecha do índio. Foi o índio que era o guia, o índio que era o remeiro, que remava para o português, o índio que garantia a segurança e a sobrevivência, tanto que o Pedro Acho que a gente vai refazer aqui o contato. Levou com ele 1.200 índios, armados de arco e flecha e remando. Levou as mulheres, levou os filhos dos índios, junto tudo numa delegação. Então, Portugal prevaleceu. Agora, depois da independência,
a região ficou praticamente abandonada. Ou seja, nós não incorporamos de fato o que nós recebemos de direito. O que é que eu falo incorporar de fato? É incorporar demograficamente. Aquilo ali já foi batizado por um historiador de deserto ocidental. Outro historiador americano que eu cito no meu livro, um jornalista, o John dos Passos, que percorreu a região, era um grande escritor interessado na Amazônia, ele disse que aquilo ali é a região do planeta mais abandonada pelo ser humano, que é principalmente a parte ocidental da Amazônia. E, recentemente, a região foi, para usar uma expressão de um diplomata brasileiro, foi congelada, ou seja, como se fosse o congelamento do poder econômico mundial. Você congela para deixar aquilo como reserva de recursos naturais para os países desenvolvidos. No seguinte raciocínio, o desenvolvimento de quem já alcançou o desenvolvimento não ameaça o meio ambiente. O dos Estados Unidos não ameaça, o da Inglaterra, o da Alemanha, o da França, o da Noruega, o da Suécia. Agora, o desenvolvimento de quem não se desenvolveu, dos países como o Brasil, África e outros, esse desenvolvimento ameaça o meio ambiente. Ele fez, inclusive, uma comparação com o poder militar. Ele disse como é que o poder militar foi congelado? Pelo Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares? Quem tem arma nuclear tem e acabou. Quem não tem, não pode ter. Então, 5 países têm armas nucleares e essas armas nucleares não fazem mal a ninguém. Agora, o outro país que não tem querer armas nucleares, aí isso é uma ameaça para a humanidade. Com relação ao desenvolvimento, ele dizia a mesma coisa. Vocês congelam o mundo da seguinte forma: quem se desenvolveu e vai ter recursos naturais. Quem não se desenvolveu não vai se desenvolver mais, porque isso é uma ameaça ao clima, é uma ameaça à natureza, e os recursos naturais desses países vão ser servidos aos países que já estão desenvolvidos. Isso foi o que disse em 1972, na primeira Conferência do Meio Ambiente da ONU, o nosso embaixador estadista Araújo Castro, que discutiu com o americano dizendo o seguinte: meio ambiente só com direito ao desenvolvimento. Sem isso, o Brasil não aceita e o Brasil não participa. Só que nós hoje não exigimos mais o desenvolvimento. Nos conformamos com a agenda do mundo para a Amazônia e não temos uma Amazônia do Brasil, uma agenda do Brasil para a Amazônia e para o mundo. Ministro, nessas andanças pela Transamazônica e por todos os lugares citados aí pelo senhor, como o senhor conseguiu observar, não só visualmente, se é que isso foi possível, mas nas conversas a respeito da exploração de áreas invadidas para a criação de gado, algo que muitos reputam como um grande problema para ser resolvido? O que predomina ali são áreas ocupadas pelo poder público. De que forma? Nós temos agora o caso, lá no município de Novo Progresso, no sul do Pará, numa flona, ou seja, uma floresta nacional, que é uma das unidades de conservação criadas pelo governo do Jamanchim. O que é que acontece ali? A Assembleia Legislativa e o governo do Pará fizeram um macrozoneamento e destinaram essa área para atividade agrícola e pecuária, que é uma área de terra muito boa e muito rica. Depois dessa decisão da Assembleia Legislativa do Pará, já com a presença de muitas famílias na área, o governo federal resolveu transformar e decretar que aquela área deveria ser uma floresta nacional. Quando o governo federal fez esse decreto, as pessoas que já estavam lá passaram a estar ilegalmente. Elas é que passaram a ser as invasoras de área pública. Só que elas não invadiram área pública nenhuma. A área não era pública e elas já estavam pré-tituladas e assentadas naquela região. Esses casos se multiplicaram de tal sorte que, quando a Constituição do Brasil foi feita, em 1988, 3% do território nacional eram áreas indígenas. Depois isso se multiplicou para 13%, 14% hoje. Na Amazônia, onde havia uma área que fosse apropriada para a agricultura ou para a atividade mineral, onde tivesse uma mina qualquer,
isso foi demarcado ou como unidade de conservação ou como área indígena, mediante o quê? Um projeto articulado pelas organizações não governamentais financiadas do exterior. Esse próprio projeto de unidades de conservação articulado pela USAID, que é uma agência do governo americano que trabalha junto com a CIA e com o Departamento de Estado, e que foi esse projeto acolhido pelo governo brasileiro. Então, você tem casos de invasão? Tem. Você tem casos de crime como desmatamento ilegal? Tem. Mas eu te asseguro que 90% desses casos não são dos proprietários. Se você tem uma propriedade ali, o desmatador ilegal invade, desmata, inclusive ameaça o proprietário se reagir, se denunciar ou se acontecer alguma coisa. Ou seja, isso tudo acontece à margem da lei, porque são áreas muito vastas, muito extensas, com pouca capacidade do Estado de fiscalizar, controlar e reprimir, principalmente porque não tem a logística, não tem a estrada, não tem o caminho para chegar até o local, muitas vezes, onde o crime está sendo praticado. Ministro, a gente está conversando aqui com o ex-ministro Aldo Rebelo, que está lançando nessa semana aqui a obra Amazônia, a Maldição das Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional, e a gente está aproveitando esse momento para ouvir do ex-ministro o que ele viu, o que ele deduziu, quais foram as conclusões que ele tirou dessa longa viagem que ele fez de carro pela Amazônia brasileira. Queria perguntar sobre presença internacional, ministro. O que o senhor viu a respeito disso? Tem, de fato, muito estrangeiro hoje na Amazônia? Thaís, você toma café em algumas cidades da Amazônia, só tem falando português você e a moça que está te servindo uma tapioca. Está todo mundo falando inglês. Eu não sei se eram todos estrangeiros, se eram brasileiros falando inglês entre eles e os estrangeiros. Eu sei que a presença é muito grande. De tal forma, eu ouvi o depoimento de um militar já na reserva, quando servia nas Forças Armadas. Ele foi, como piloto de um helicóptero, levar remédios, vacinas para as aldeias indígenas, que é o que faz a presença das Forças Armadas na Amazônia. E quando desceu, o sargento que fazia a missão junto com ele, falou para o comandante, que era um capitão, o major, disse: olha, major, tem um índio muito estranho ali, um índio muito alto, do cabelo loiro e dos olhos azuis. E ele foi olhar e estava, de fato, alguém acocorado, mas mesmo acocorado era quase da altura dos índios que estavam lá nessa aldeia. Ele chamou o cacique e perguntou: quem é esse aqui? Ele disse: não sei quem é, apareceu por aqui, pediu para ficar, nós deixamos. O que é que ele faz? Eu não sei, ele dorme aqui, durante o dia ele sai, volta e fica aqui. E quando o capitão foi olhar o visitante que levantou, era um sujeito de 2 metros de altura, cabelo loiro, olhos azuis, que estava lá vivendo com os índios. E aí, o que acontece é que a Amazônia hoje convive com 3 estados paralelos que disputam o poder na Amazônia. Esse estado oficial das prefeituras, do governo federal, ausente, omisso, fraco. O estado paralelo do crime organizado, cada vez mais presente, dominando a rota dos rios, empregando gente jovem na atividade do tráfico. Esse estado que está em ampliação e crescimento, e o estado paralelo que governa de fato, que é o estado das ONGs, as ONGs financiadas do exterior. E Thaís e Ronald governam, inclusive, a partir do próprio Estado brasileiro. Essa gente governa de dentro do Ministério do Meio Ambiente, e há muito tempo. Examinem o currículo, a biografia dos secretários do Ministério, e vocês vão ver que é tudo gente que faz uma espécie de rodízio. Hoje está numa ONG, amanhã no Ministério, depois volta para a ONG, depois volta para o Ministério, e assim eles dominam. A FUNAI da mesma forma, o Ministério, o IBAMA do mesmo jeito. Como é que é governado o IBAMA? Proibindo o Amapá, que é o estado onde 73% da população vive de transferência de renda, onde importa alimentos. Você proíbe um poço
experimental de petróleo, quando ali do lado, na mesma margem equatorial, a Guiana já acumula 11 bilhões de barris, já é chamada pela imprensa internacional de a nova Dubai, e nós proibimos o petróleo. Ou seja, o reitor quis criar um curso de engenharia de petróleo e gás. Eu encontrei com ele, eu digo, reitor, só se for para mandar os meninos depois trabalhar na Noruega, na Inglaterra, porque lá eles exploram petróleo e gás no Mar do Norte, e aqui o IBAMA nos proibiu. Não, eu acho isso. Um estadista disse uma vez que um erro é pior do que um crime. Mas eu acho que nesse caso do Amapá nós estamos cometendo o crime e o erro. Não pode impedir que o Estado tenha acesso ao desenvolvimento pela empresa que tem a melhor tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas. Como é que você proíbe uma coisa dessa? Não sei. Ministro, nessas conversas, como o senhor pôde perceber a vontade do povo da Amazônia de que a região fosse melhor explorada do ponto de vista turístico e quais os potenciais absolutamente inexplorados que o senhor entende que poderiam ajudar a diminuir os níveis de pobreza da região? Ronald, eu duvido que você vai encontrar no mundo paisagens mais belas, mais encantadoras do que na Amazônia. Eu fui lá em Alter do Chão. É uma maravilha, lá perto de Santarém, no rio Tapajós. São praias lindas, a temperatura daquele rio varia por ano 2 graus no máximo. É uma temperatura amena, suave o tempo inteiro, águas cristalinas, transparentes, areias lindas, macias, brancas, é um lugar muito bonito. Aí você encontra aquilo pela Amazônia inteira. Se você for passear no Encontro das Águas, lá entre os Solimões e o Rio Negro, perto de Manaus, se você for a Roraima e passear pelas praias daqueles rios de Roraima, o Rio Branco e os outros que banham o estado de Roraima, no Amapá, as belezas arquitetônicas. Alguém aqui imagina a beleza do Teatro Amazonas? É um dos 10 mais belos do mundo. Talvez não, seguramente é o mais belo teatro do Brasil, sem sombra de dúvida, construído no final do século XIX. Os fortes, como o de Macapá, o Forte do Príncipe da Beira, lá na fronteira do Brasil com a Bolívia, em Rondônia, é um ambiente muito bonito para você viajar. O artesanato, se você for na orla de Altamira, visitar as lojinhas que vendem o artesanato indígena, tudo licenciado, todo tipo de artesanato, tá certo? Que tem produzido pelas comunidades indígenas. Então ali você tem a história, você tem a memória, você tem a arquitetura, você tem a natureza, você tem o artesanato, você tem de tudo. Então eu acho que se organizarmos o turismo como uma atividade que ofereça ao turista a logística, a infraestrutura, segurança, algum tipo de conforto e atendimento às suas necessidades como turista, você tem aquilo ali uma região muito, muito promissora. Agora, você tem também a possibilidade. Hoje, o Pará já é o segundo rebanho bovino do Brasil, depois do Mato Grosso. Eu fui em Santarém e já tem uma grande produção agrícola também, porque tem áreas muito apropriadas para a agricultura. E recursos minerais nem se fala. O governo calcula bilhões de dólares que já foram tirados em diamante da reserva Roosevelt, dos índios Cinta Larga, lá no município de Espigão do Oeste, no estado de Rondônia. Por que não se legaliza? Porque o índio vai tirar esse diamante e vai vender por um preço muito baixo, porque é ilegal, é contrabandeado, o contrabandista vai pagar pouco, não fica 1 centavo para o município, fica muito pouco para o índio, não fica a divisa para o país, isso está saindo de contrabando. Eu conversava com a grande autoridade em Manaus que me dizia, jantava com essa pessoa. Enquanto nós estamos jantando aqui, os rios estão fornecendo ouro que vai ser contrabandeado amanhã cedo, sem deixar 1 centavo por aqui. Quando a atividade é legal, Ronald, como é o caso da extração de ferro, por exemplo, em Paraopebas, o município fica com bilhões de reais por ano. Bilhões de reais.
fica quando a atividade é legalizada, porque sobre a atividade mineral é recolhida uma contribuição federal e 65% dessa contribuição fica no município. Onde é que estão os municípios mais pobres do Brasil? Com os menores IDH? Na Amazônia. Portanto, se você legaliza, você, em primeiro lugar, deixa o recurso com o município. Em segundo lugar, você fiscaliza, o órgão ambiental vai ter um CPF, vai ter um registro ali de uma entidade, de uma instituição ou de uma empresa que vai poder ser fiscalizada. E do jeito que está, não. Ilegalmente, ninguém fiscaliza, ninguém sabe o que acontece. E é uma tragédia. Ministro, eu queria aproveitar a sua presença aqui conosco hoje na Rádio Bandeirantes para perguntar, ouvir a sua visão sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? O senhor tem experiência em gestão pública, conhece o Brasil muito bem e acho que, como todos nós, deve estar triste, perplexo e preocupado com a situação do Estado. Como é que vai ser reconstruído aquilo tudo lá, ministro? O senhor vê um caminho? Eu vejo o caminho da reconstrução, Thaís, e vejo que o pior caminho político foi o escolhido pelo governo federal. Por quê? Porque você vê um Estado maltratado pela tragédia, uma população sofrida, politicamente dividido, e o governo federal resolve nomear um interventor que é adversário do governador. Na verdade, o Rio Grande do Sul, a partir de agora, vai ter dois governos. Um governo de direito, que é o governo do governador, que foi eleito, mas é um governo sem recursos, e os recursos federais vão ficar na mão do outro governo, que é um interventor que o governo nomeou do partido do presidente da República. Eu acho essa atitude um desastre. Vou te dar aqui um exemplo de como procedia o Dom Pedro II. O Dom Pedro II dificilmente nomeava uma pessoa do próprio Estado para governar o Estado. Por quê? Naquele tempo eram as províncias. Porque ele sabia que as províncias estavam geralmente divididas em dois grupos políticos, o liberal e o conservador. Quando ele nomeava o governador, ou o presidente da província, de um dos grupos, era a crise certa. O que é que ele fazia? Ele geralmente escolhia administradores de um outro estado. Então, ele levava um pernambucano ou um alagoano, estou dizendo do que aconteceu e do que eu sei, para governar o Rio Grande do Sul. São Paulo, por exemplo, teve 2 governadores de Alagoas durante o Império. E ele pegava um governador de São Paulo e mandava para Alagoas. Alagoas foi governada por paulistas. O Ceará foi governado por paulistas, exatamente para evitar a disputa entre os grupos dentro do próprio Estado. Era essa a sabedoria do Dom Pedro II. Ontem eu conversava com um amigo que o tataravô dele foi governador de Alagoas, foi governador do Rio Grande do Sul, foi governador de São Paulo, só não foi governador do próprio Estado. Por quê? Exatamente para evitar essa disputa entre os grupos locais. O que é que o governo brasileiro fez agora? Pegou um ministro do partido do presidente e mandou como interventor, porque na verdade é um interventor, é um ministro da reconstrução, com os recursos para fazer frente ao governador eleito. Eu pergunto, Thaís, se o governador fosse do partido do presidente da República, ele nomearia um ministro interventor ou ele mandaria os recursos para o governador do partido dele? Eu acho que o erro começa por aí, tá certo? É uma situação já grave pelas condições materiais, pelo sofrimento, e agora agravada, porque dentro desse sofrimento haverá naturalmente uma disputa por recursos, por meios, entre um governador de fato, sem recursos, e um governador de fato, com recursos, e um governador de direito sem recursos. Além disso, o seguinte, é preciso retomar no Rio Grande do Sul as obras de infraestrutura que foram abandonadas, porque é mais simples você culpar o clima, culpar as intempéries, culpar a natureza. Por que é que em situações muito mais precárias na Europa esses desastres não acontecem? Se você visita a Suíça, por exemplo, você não acredita que aquelas aldeias e aquelas cidades
possam ali viver em segurança, dependuradas naqueles morros da Suíça. E por que não acontece o desastre? Porque foram realizadas obras de engenharia nas margens dos rios, onde estão as cidades europeias, nas montanhas, onde estão as cidades europeias, que protegem a população. Então, não é propriamente culpar a natureza, é culpar a imperícia ou a imprudência dos homens que não fizeram as obras de prevenção e de infraestrutura para proteger das águas, do deslizamento, como, por exemplo, os europeus fizeram. Tem muito mais gente morando em área de risco na Europa do que no Brasil. A diferença é que na Europa as áreas de risco foram protegidas com obras de engenharia e de prevenção que, infelizmente, no Brasil, elas não aconteceram. Ministro, para encerrar de minha parte, um tema importante que eu preciso ouvir o senhor, tá? Como é que faz para escalar o Palmeiras sem o Endrick no segundo semestre, hein, ministro? Ronald, nós temos 2 substitutos, eu diria, à altura do Endrick. Eu creio que o Estevão, que é mais novo do que o Endrick, acho que tem 16 ou 17 anos. Fez 17 agora. E o Luiz Guilherme é muito bom jogador. Esses 2 jogadores desequilibram. É claro que eles vão ganhar ainda maturidade, mais segurança, vão ter mais tempo para se afirmar como titulares, mas é assim, o Ademir da Guia levou quase 2 anos para, depois que chegou do Bangu, virar titular do Palmeiras. A exceção é o Pelé. O Pelé não. O Pelé, se botasse ele, tirasse do berço e botasse no campo, ele já seria titular. Mas ali é a exceção. Mas acho que o Palmeiras tem esses 2 jogadores, esses 2 atacantes, que, na minha opinião, vão ser substitutos à altura do Endrick. É claro que não estão na mesma posição, tá certo? O Estevão é mais um atacante e o Luiz Guilherme mais um meia atacante. Mas acho que vão preencher, sim. Agora, o comentário que eu quero fazer a propósito, Ronald, é o seguinte. Nós não podemos tratar os nossos atletas simplesmente como ativos financeiros. O ídolo, ele tem um valor que não está no dinheiro que se paga por ele. O ídolo, ele tem um valor emocional. Os jogadores brasileiros, eles são ídolos e não são apenas uma mercadoria. Os clubes têm a obrigação de oferecer uma alternativa a esses jogadores para eles permanecerem no Brasil. Porque tudo bem, eles vão para o Real Madrid, vão ser jogadores importantes, respeitados, mas eles não vão ser ídolos nacionais como são no Brasil. Ídolo nacional na Espanha foi o Raul, não sei nem se nacional, mas pelo menos daquela área de Madrid, porque é difícil um catalão de Barcelona, ou um basco, ou um galego lá de La Coruña aceitar um ídolo de Castela. É muito difícil, do jeito que é a Espanha. Mas eles vão ser jogadores admirados, respeitados e bem pagos. Ídolos de uma nação, de um povo, eles só serão no Brasil. E acho que no Brasil os cartolas não percebem isso. Não oferecem a esses jovens atletas uma alternativa que reúne a compensação material que deve ser dada a eles pelo que eles fazem, com a compensação emocional, sentimental, de ser ídolo do seu próprio país. Eu acho que os cartolas brasileiros não percebem isso. Olham para esses meninos como se fossem apenas ativos financeiros e não como ídolos de uma nação, e que deve haver um esforço para que eles possam permanecer por aqui. Acho que houve um projeto parecido com esse para o Neymar, que ficou um tempo a mais no Santos. Os outros são apenas tratados como se fosse uma mercadoria e o clube como se fosse um ponto de compra e venda de jogadores. O senhor sabe que ouvindo o senhor falar a respeito disso, ministro, eu sou corintiana, então, enfim, evidentemente que eu não torço contra o Endrick. A gente vê nele ali muito potencial, mas eu não posso dizer que eu torço pelo Palmeiras. Mas a minha filha, ministro, é palmeirense, adolescente, e está tão triste com a saída do Endrick do clube, o senhor não faz ideia, porque eu acho que é agora esse momento em que o jovem, nessa idade, começa a ter mais contato com o esporte, com o futebol,
e que não tem tempo de amadurecer o ídolo, não é? Para toda essa geração, o Endrick é alguém ali da mesma idade, alguém que conseguiu superar adversidades na vida gigantescas e que vai ser um super jogador e que está indo embora agora. Então, eu sinto, quando o senhor fala a respeito disso, eu estou vendo a minha filha triste aqui pela despedida do Endrick, porque ela não teve tempo de acompanhar melhor esse que pode ser um dos jogadores mais promissores desse momento. E o que eu pergunto é isso, né, para sua filha e para essas crianças, o Endrick não tem preço, tá certo? O Nelson Rodrigues dizia isso numa crônica de 1958, depois da Copa do Mundo, que houve também uma febre de venda de jogadores que ganharam a Copa de 58 na Suécia para os clubes europeus. E o Nelson Rodrigues dizia isso. O título da crônica é Clube não é boteco. Ele diz, você não vende um ídolo porque um ídolo não tem preço. No ídolo estão valores que o mercado não paga. E ele fazia comparações como a honra das pessoas, que não tem preço, que não se vende. Mas hoje em dia parece que tudo tem preço, inclusive o ídolo, que o país se desfaz. Eu acho que seria o caso desses clubes, todos eles, porque todos eles têm os seus ídolos, não foi apenas o Palmeiras que vendeu, o Corinthians acabou de vender um jogador chamado Gabriel Moscardo, que é um volante que foi revelado, o Flamengo vendeu o Vini, o Santos o Rodrigo, o Atlético Paranaense vendeu outro. Esses clubes deviam se reunir e dizer o seguinte, como é que nós protegemos não as finanças, mas o patrimônio imaterial representado por esses atletas. Mas eu acho que não estão muito preocupados com isso. Ministro Aldo Rebelo, que nos atendeu gentilmente aqui na Rádio Bandeirantes, ministro que lança o livro Amazônia Maldição das Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional, e que hoje é secretário de Relações Internacionais aqui em São Paulo. Ministro, muito obrigado. Um bom fim de semana para o senhor. Obrigado, Ronald. Obrigado, Thaís. Um grande abraço e até breve. Obrigada.